Amém. Glória a Deus, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos começando hoje com muita alegria a nossa primeira aula do JW Bible College desde a Califórnia, né? Estamos com alguns irmãos online, o nosso querido irmão Raul também está aqui conosco, estamos esperando alguns irmãos chegar, mas para nós é uma alegria muito grande da gente poder trazer o Bible College aqui para a Califórnia. O Bible College, eu acho que só no último ano, nós formamos cerca de 100 alunos. No ano de 2020, nós formamos 100 alunos. E isso para nós tem sido uma alegria, né? E a gente formou cerca de 50 alunos aqui nos Estados Unidos, mais por volta de 60 alunos no Reino Unido. E Deus tem abençoado o Bible College desde o Havaí até a Nova Zelândia, a gente tem aluno. E tem sido muito bom porque os nossos pastores têm sido formados aqui, a nossa liderança tem sido formada aqui, e tem trazido muito conteúdo abalizado e fiel para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo possa crescer. Então, eu agradeço ao pastor Joel por essa oportunidade, nosso presidente do JW Bible College, e a direção do JW Bible College, que é o pastor Alcir, junto com os demais irmãos que trabalham com ele. Nós também auxiliamos ali no JW Bible College como diretor de assuntos pedagógicos do nosso JW desde o ano passado. Então, a gente tem um prazer muito grande de poder trazer o JW aqui para a Califórnia e nós estudarmos em cima de um assunto tão importante. Eu queria, sem mais delongas, depois dessa gratidão, nós começarmos a falar um pouquinho com Jesus, né? Vamos falar com Deus, agradecer ao nosso Senhor por essa oportunidade tremenda? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, que nós podemos estar aqui, Senhor, Pai, na noite desse dia, para louvar e engrandecer o teu santo, bendito e excelso nome. Obrigado, Espírito de Deus, pela oportunidade, Senhor, Pai, pela porta aberta, ó Deus, para nós podermos, ó Senhor, nos debruçar no ensino, Senhor, da Tua palavra, no conhecimento, Senhor, do livro sagrado, Senhor, Pai, que baseia a nossa fé, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, possa guiar os nossos corações, Senhor, Pai, as nossas ideias, e que o Teu nome seja glorificado através disso, Senhor, Pai, que vidas sejam alcançadas através desse projeto, e, Senhor, Pai, que a nossa vida seja, Senhor, Pai, mais parecida com a do Senhor, e nós teremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, né? A nossa primeira aula de hoje é a aula sobre o livro dos Evangelhos, e é importante, quando a gente começa uma matéria nova, a gente já dá um overview do que se trata, né? Então, você vai ver aí, por exemplo, no nosso livro-texto, que os irmãos vão receber nesses próximos dias, está vindo da Flórida para cá, que a unidade 1 ela vai tratar em 3 aspectos bastante interessantes. Ela vai tratar nos aspectos que falam a respeito dos evangelhos como livros, mas de um lado de fora, ok? Porque é importante a gente conhecer um pouquinho a nossa fé, não só apenas naquilo que nós conhecemos dela, pelo que ela se revela em si mesma, mas naquilo que ela foi estruturada desde o lado de fora. Isso diz muito, porque tem muita coisa que por dentro parece linda, mas quando você olha para o lado de fora, você vê que é um esquema para maldade, né? E a palavra de Deus não é assim, a Bíblia não é assim. Então é importante a gente analisar isso um pouquinho. E justamente a unidade 1 vai tratar de 3 aspectos que falam a respeito dos livros do Evangelho desde uma visão exterior. Vai falar, por exemplo, uma introdução aos 4 evangelhos, dando ali um overview de como é que eles foram elaborados e como é que eles vieram a ser os livros sagrados do cristianismo. Depois a gente vai falar um pouquinho dos antecedentes políticos, culturais e religiosos do tempo em que os evangelhos foram organizados. E aí depois a gente vai colocar em subsídios literários e históricos que dão ênfase ou então contribuem para dizer que realmente aquilo que nós temos em mãos é realmente aquilo que se passou naquele momento, ok? Então, a unidade 1 vai tratar um pouquinho aí de crítica textual. As pessoas não gostam muito de crítica textual porque a crítica textual tem a tendência, às vezes, de querer colocar algumas dúvidas nas coisas que estão escritas. Mas o nosso propósito não é colocar dúvida naquilo que está escrito, mas, pelo contrário, é tirar a dúvida para que você entenda que aquilo que está escrito realmente foi o que foi intencionado desde o princípio. Isso vai ajudar a gente, por exemplo, a dar uma olhadinha nas traduções e perceber que você fazer a tradução de um livro-texto na sua língua inicial para uma língua que você conhece ou que outra pessoa conhece, não é um trabalho tão simples assim, né?
E justamente a crítica textual ajuda bastante a gente a conhecer isso. Então, hoje, a gente começa falando dos evangelhos, e a gente vai poder dar uma olhadinha aí, ó, que esses são os livros do ano 1 do JW Bible College, né? Eu posso te ajudar aí lendo para você, vai ficar mais fácil, porque está pequeno talvez na sua tela. A gente está falando dos evangelhos, depois a gente tem Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas, História da Igreja, Epístolas Gerais, o Pentateuco, Bibliologia, Geografia Bíblica, Metodologia Científica, livros históricos, livros proféticos e Teologia Sistemática 1. E aí depois, eu acho que aqui vai ter o ano 2 também, né? Aí é todo o compêndio do currículo médio do JW Bible College, também está aí na tela para você dar uma olhadinha, ok? Todas as matérias que a gente vai ter que passar para que você conclua o seu ensino médio. Aquelas matérias anteriores é o ensino básico e essas matérias são o ensino médio. O básico dura 2 anos, o médio você adiciona mais 1 ano. Então, é o 3º ano, você consegue concluir o médio. E depois, né, o currículo do bacharel, que aí você tem o currículo do último ano do bacharel e das especializações do bacharel que você pode escolher também. Amém? A gente tem o nosso website online, você vai ter acesso a isso também, para que você possa entrar lá e ter mais informações a respeito do Bible College, como também da matéria, né? E nessa época ainda que esse material foi com esse compêndio aí, eu ainda era o secretário executivo do JW Bible College, mas todas essas matérias ainda estão lá no ar, estão online e tal. Quem preparou esse PowerPoint, inclusive, foi o pastor Anderson. A nossa avaliação, 20% dos pontos são a sua presença na aula, ok? Eu sei que tem algumas pessoas, por exemplo, que não vieram hoje, né? E vão assistir esse vídeo online. Eu vou deixar aí algumas perguntas para que você responda, para ver se você realmente assistiu o vídeo, né? Então, vai ter algumas perguntas lá que você vai ter que responder depois aí para mim saber se você assistiu o vídeo ou não, né? E depois vocês têm a pontuação das avaliações e do projeto final. O projeto final é quando a gente termina a matéria, você precisa de entregar uma redação com alguns assuntos, que a gente vai dar 3 assuntos para que você escolha um, que tem a ver com aquilo que você aprendeu na matéria, na aula, tá? É importante essa participação. E, finalmente, a gente começa aí a nossa primeira matéria, que é a matéria dos evangelhos. A gente já falou um pouquinho do índice, que temos informações essenciais, principalmente essa parte da unidade 1 aí, que a gente já analisou. E na unidade 2, é interessante, vai ficar mais interessante a unidade 2, porque na unidade 2 a gente vai conseguir secar literalmente em cada um dos objetos do nosso estudo, que são propriamente os livros, né? Os livros do Evangelho, dos Evangelhos. Então, a gente vai na unidade 2 aí, debruçar justamente em cada um dos livros, Marcos, Mateus, Lucas e João. Ok? Glória a Deus por isso. Algumas informações essenciais ainda, né? A leitura sugerida aí é esses 3 livros, Tempos do Novo Testamento, aliás, muito bom Tempos do Novo Testamento, se você puder adquirir esse livro aí, talvez em PDF pela internet. Se você quiser também, eu posso mandar para você, achar em PDF e mandar para você dar uma olhadinha aí, que são livros que vão ajudar bastante aí no conhecimento do texto sagrado e de como é que ele veio a ser organizado, ok? Então, vamos lá. Unidade 1, vamos nos debruçar aí nos próximos minutos. Introdução aos evangelhos, ok? Se você puder fazer anotações aí e tal, é interessante que você vá anotando, tá? As considerações preliminares é que a fonte principal de informação sobre a vida, a obra e sofrimento de Jesus são os 4 evangelhos do Novo Testamento. É fácil entender que os escritos não recebem o nome de evangelhos automaticamente, né? E como se chegou a esse nome? A gente vai dar uma olhadinha nisso agora, ok? Para a gente conhecer de Jesus, é importante que nós recebamos esse conhecimento através daquilo que se escreveu de quem andou com ele, né? Você não pode falar da história de uma pessoa a partir daquilo que você pensa que ela foi. Você precisa de consultar fontes que esteve com ela e conheceu ela, ok? Isso é básico, tá? E Deus se revela através de Jesus justamente através dos evangelhos. São os evangelhos que falam para nós por que o Senhor Jesus Cristo é a revelação de Deus. São eles que indicam esse caminho, né? E o que é evangelho? Como já foi indicado acima,
os evangelhos têm uma importância fundamental. Agora, o que é interessante aqui que o Wilhelm Hauser falou. Os evangelhos são os livros mais importantes do Novo Testamento. A eles devemos quase exclusivamente tudo o que sabemos sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida, ministério, sofrimento e morte. Ok? Existem também os evangelhos apócrifos, mas aqui não é ainda o nosso foco. Os evangelhos, esse nome evangelho surge provavelmente por conta do evangelho de Marcos. Ok? E o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, a gente vai dar uma olhadinha nisso mais para frente, ele começa no começo dos inícios do seu livro, lá, princípio do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? E a palavra evangelho, ela foi traduzida do hebraico para o grego em uma palavra que significava boas novas. E essa palavra é extraída justamente lá de um texto de Isaías. Olha aí na próxima página, aí na página de número 13, está escrito assim, ó. A versão grega do Antigo Testamento traduz o hebraico besaurá por evangelion, e é o termo retirado da raiz bizar. No sentido profano, significa proclamar uma notícia de alegria, ok? Mas essa palavra está justamente nessa passagem de Isaías 57, 7 a 10. O mensageiro das novas de alegria anuncia a vinda da salvação e ele mesmo traz o seu início. Essa profecia de Isaías traz esse termo evangelho, boas novas, que a gente já ouviu várias vezes a respeito disso. Mas ele é o foco que faz com que Marcos escreva no seu texto, no início do seu evangelho de Marcos, o princípio do evangelho de Marcos, né? Na verdade, o princípio do evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1:1. Então, por conta dessa derivação, dessa raiz, é que o Novo Testamento se inicia com esse nome de evangelho. E ele foi adotado de maneira absoluta, né? Porque você vê que agora no Novo Testamento, inclusive textos que não são dos evangelhos, como, por exemplo, as cartas de Paulo, falam do termo das boas novas como o evangelho. Né? Conforme recebido o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Paulo, por exemplo, fala assim, olha, se alguém for aí pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema, né? Essa palavra é derivada justamente dessa passagem do Antigo Testamento. É isso que forma essa ideia do evangelho. Amém? Página de número 14, eu estou fazendo um passant aqui de leitura, para que você depois possa aí wrestle com a leitura também e entender um pouquinho mais. Os autores desses livros não são escritores que relatam histórias ou reflexões próprias, início da página 14. Eles são testemunhas oculares dos fatos ou discípulos de testemunhas oculares, ok? O estilo literário dos evangelhos é um estilo bibliográfico, na verdade, bibliográfico não, biográfico. Porque aqueles que estão escrevendo, eles não estão escrevendo a respeito de si. Eles estão relatando uma história de uma outra pessoa que eles conheceram. Ou conheceram de maneira direta, ou conheceram através das pessoas que conheceram de maneira direta. Ok? É importante a gente parar para pensar nisso, porque dentro da literatura bíblica, os evangelhos, os 4 evangelhos, têm uma classe literária única. Não tem outro livro igual aos evangelhos para relatar a história como eles relatam, principalmente no Novo Testamento, ok? E aí surge a pergunta, né? Por que então os evangelhos foram colocados de forma escrita? Um pouquinho antes, a gente vê que se conclui que a igreja antiga estava certa ao denominar os evangelhos como Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, né? O evangelho único foi recebido por várias testemunhas, e cada um deles registraram o evangelho segundo aquilo que ele recebeu do Senhor. Ok? É por isso que é Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. É aquilo que Lucas captou do Espírito de Deus, daquilo que Jesus deixou no seu evangelho. Interessante, né? É por isso que alguns teólogos mais filosóficos aí, eles falam assim, como é que anda aí o evangelho segundo Will? Como é que anda o evangelho segundo o Hal? Como é que anda o evangelho segundo a Solange, né? Como é que você tem proclamado? Como é que você recebeu o evangelho e tem proclamado ele? Justamente por conta dessa percepção da igreja primitiva.
Mas por que razão os evangelhos, então, foram colocados de forma escrita, né? Poderíamos pensar que a importância do evangelho em forma escrita cresceu com a morte dos apóstolos, alguns como mártires, né? Às vezes a gente fala assim, é claro que a gente tem que registrar para a posteridade. Não era tão comum na época dos evangelhos de você escrever as coisas. Não era assim uma coisa, sabe? Como a gente fala, é natural, né? É natural que se escreve. Não era natural. Não era uma coisa natural, né? Mesmo porque muitos deles não sabiam nem sequer escrever. As tradições eram passadas ainda muito através de forma oral, né? As pessoas contavam umas para as outras aquilo que tinha acontecido. Mas alguém pensa assim, porque eles estavam morrendo, porque então eles começaram a registrar. É provável que, já bem antes da morte deles, o registro escrito tenha se tornado muito importante, né? A expansão da igreja cristã exigia a transmissão do evangelho por meio de um texto exato e igual para todos os locais em que era pregado. Por quê? Porque eles perceberam que a questão oral começou a criar algumas fábulas. E isso já era verdade naquele dia, ok? A gente vai ver mais para frente, por exemplo, dos evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos começaram a se proliferar no meio do povo e tinha gente que, você não vai acreditar que o pessoal fazia naquela época lá. Tinha gente que se locupletava das pessoas serem indoutas e começava a escrever as coisas para angariar gente seguidor para eles. Olha, você acredita que naquela época eles faziam isso? Graças a Deus as pessoas não fazem isso mais hoje, né? Naquela época eles faziam isso, então eles começaram a escrever evangelhos, até pseudográficos, ou seja, não era Tomé que escreveu, eles apareciam lá com o livro, esse aqui é o Evangelho segundo Tomé, e o pessoal, Tomé foi um discípulo de Jesus e tal, e ficava impressionado e começava a fazer ali o sectarismo da fé cristã. Então, existia uma necessidade de que eles escrevessem para eles darem ênfase de qual realmente eram os escritos que eram verdadeiros naquilo que aconteceu, né? Talvez mais para frente a gente dá uma olhadinha nisso, quando a gente for olhar cada um dos escritos, porque é bem interessante. O texto era dirigido aos recém-convertidos a Jesus. É importante que as pessoas que tinham conhecido a Jesus, elas soubessem exatamente como é que foi que Jesus andou. Porque um começava a falar de uma coisa, outro começava a falar de outra. Então, era importante que eles chegassem às mesmas conclusões de quem foi Jesus. Eles precisavam saber quem é esse Jesus, em quem nós cremos, o que ele disse, o que ele fez. Também no encontro com os críticos contemporâneos, os cristãos daquela época necessitavam de informação confiável sobre a fé. Como é que é, então, a fé? Como é que ela se traduz, né? Como é que ela se desenvolve? Para isso, o relato escrito era urgente, né? Vamos dar uma abridinha na nossa Bíblia aí, para a gente dar uma olhada no Evangelho? Abre aí em Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Você vai ver que interessante como já nosso querido irmão Lucas, você vai ver que interessante como nosso querido irmão Lucas, já logo no comecinho, já deixa claro o porquê que ele escreveu o Evangelho. Se você achou aí, pode ler. Lucas 1, do 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Percebe como Lucas é minucioso? Olha, eu percebi que tem muita gente escrevendo e para pregar, e eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer isso aqui mesmo, porque foi muita gente que viu desde o princípio, muita gente que participou, entendeu? Muita gente que estava aí quando as coisas estavam acontecendo. E eu estou fazendo isso para você, ô querido Teófilo. Aí, Teófilo, aqui tem um monte de gente que... Uns falam que Teófilo é uma pessoa mesmo, outros falam que Teófilo é filho amado, né? Filho amado de Deus, né? Filho, amigo de Deus, Teófilo.
ou filho de Deus, no sentido da filiação, da amizade, né? Do filos, do amor filos. Tem várias corroborações, corroborações de quem que é o tal do Teófilo, ok? Mas essa última expressão aqui, para mim, é que, né? Como é que está aí no versículo 4, aí na sua, Raul? Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Olha que interessante. Para que conheça a certeza das coisas que já fossem informados. Olha como está na Nova Almeida atualizada, na NAA. Essa é a Almeida Revista e Corrigida que o Raul está. A minha é a Nova Almeida atualizada. Está escrito assim: para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Para que você tenha plena certeza das verdades que você já foi instruído. São 3 afirmações de fidelidade. Olha, certeza das verdades que você já sabe. São 3 afirmações de fidelidade. Ou seja, o que Lucas está dizendo aqui no começo é importante porque isso vai fazer um conjunto com tudo aquilo que a gente está aprendendo, é que os evangelhos não surgiram a partir dos escritos. Eles foram escritos porque eles já existiam. As histórias já estavam sendo contadas. As coisas já haviam sido acontecendo. As pessoas já estavam ouvindo. Então, eles escreveram. Entendeu? Não é que nem o Harry Potter. A gente só soube que existia Harry Potter quando a mulher inventou ele, escreveu um livro e lançou. Entendeu? É uma biografia. Saiu, por exemplo, na época desse último presidente americano que a gente teve, eu não sei que ano que você vai assistir esse vídeo, então não vou falar qual foi, né? Que durante a presidência dele, nunca se escreveu tanto livro para contar como é que estava sendo a presidência. Ok? Só que os livros surgiam de assuntos que estavam acontecendo. Então, tipo assim, primeiro precisava de acontecer o assunto para depois você escrever o livro. E eram assuntos que estavam pertinentes a todo mundo que estava vivendo no país. Mas alguém parou e pegou aqueles assuntos e transformou em livro. É a mesma coisa, ok? Lógico, com as suas devidas proporções, porque é muito melhor ouvir de Jesus do que o que a gente estava ouvindo antes, né? Eles precisavam de saber quem era Jesus, no finalzinho da página 14. Aí. Nas leituras do culto, precisavam ser lecionados, nos quais estavam anotada a leitura para cada domingo, para confeccionar os textos escritos que eram necessários. Então, a gente vai entrar aqui na página 15 nessas características peculiares dos 4 evangelhos. E aí a gente vai aprender uma palavrinha aqui, que existem 2 categorias de evangelhos. São 4 evangelhos, mas eles estão separados em 2 categorias, ok? Os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. São 2 categorias que eles estão separados. Os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. E como é que eles se diferenciam? Primeira coisa que eles se diferenciam é no esboço. Os sinóticos têm uma estrutura simples no seu evangelho. Após o batismo de Jesus, são relatados os fatos ocorridos na Galileia, depois as extensões variadas, na terceira parte é contado o que passou em Jerusalém, e depois vai ter a crucificação e etc. Em contraposição, o Evangelho de João escreve várias peregrinações de Jesus na Galileia, Jerusalém. A razão era, na regra, a comemoração das festividades judaicas de Jesus, né? Que durou em torno de 3 anos e meio. A movimentação entre a Galileia e Jerusalém pode ser observada nos textos também de João, do capítulo 2 até o versículo 12. Olha que interessante isso, ok? O Evangelho de João gasta, ok? Os primeiros 13 capítulos falando dos 3 anos e meio da peregrinação de Jesus. Os primeiros 13 capítulos falam da peregrinação de Jesus durante 3 anos e meio. Do 14 até o 20, até a crucificação de Jesus e o momento da aparição dele nos discípulos, que é praticamente o capítulo 20, depois o capítulo 21 e 22 já termina, aquilo ali são as últimas 37 horas da vida de Jesus. A maior parte do Evangelho de João se passa nos 3 dias, nos últimos 2 dias que antecederam a crucificação e o dia da sua crucificação. Interessante, não? Então, por volta de 48 a 36 horas aí da vida de Jesus
estão na maior parte do Evangelho de João. Lucas, Mateus e Marcos também falam com bastante extensão a respeito desse momento, mas uma extensão muito mais reduzida do que o Evangelho de João, né? Outras coisas também, Marcos não cita a genealogia de Jesus, tanto Mateus como Lucas menciona. Mateus logo no começo, Lucas uns capítulos para frente, se não me engano, no capítulo 2, já ele começa a respeito falar da genealogia de Jesus, e João simplesmente ignora que isso existiu. Né? João começa, inclusive, antes do Gênesis de Moisés. Porque Moisés fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, e João começa, do princípio era o verbo, não tinha nem céu e terra ainda, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo, ele estava no princípio com Deus, ele fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí você pode colocar depois o texto de Moisés falando que no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, João começa ainda antes da criação, né, no seu evangelho. É muito profundo o evangelho de João. Mas a gente tem essa diferença aí. Na forma de ordenação do material também, a gente acabou de falar um pouquinho disso. Na escolha dos temas, os temas dos evangelhos sinóticos, eles são muito mais humanos, ok? Inclusive, alguém pode dizer que na maioria dos evangelhos aí sinóticos tem uma pretensão, em alguns momentos, políticas, para provar, por exemplo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o rei dos judeus, que Jesus é o servo de Deus, no sentido do Messias, mais uma vez, da sua unção. Mas João, por exemplo, ele demonstra, né, ele faz ênfase da glória de Jesus como o Filho de Deus. Na apresentação dos adversários de Jesus também, como os fariseus, os saduceus e a própria coroa romana também, que em alguma maneira aparece como inimiga de Jesus, João também apresenta isso de maneira diferente, né? João demonstra essas particularidades de Jesus de maneira bem diferente. Na sua narração, obviamente, que também aparecem algumas coisas diferentes. Há relatos, por exemplo, o diálogo da mulher samaritana, os outros evangelhos não relatam. A cura de um cego de nascença, em João capítulo 9, os outros evangelhos também não relatam, e nem a ressurreição de Lázaro, ok? Só João fala a respeito disso. Na apresentação do discurso de Jesus, também existe bastante mudança. Você pode, por exemplo, o leitor consegue imaginar a posição do orador, se a gente comparar Lucas capítulo 15 com João 10, nas questões que dizem respeito, por exemplo, à ovelha, ao pastor, ao rebanho, né? A gente pode notar também que os evangelhos sinóticos, o estilo da oratória é direto, e o objetivo ele é linear, correspondendo assim ao pensamento grego, né? Os evangelhos sinóticos têm muito uma retórica grega para você compreender, porque a literatura grega era aquilo que dominava a maneira das pessoas receberem informação naquela época, ok? Tá? Não é porque eles eram gregos, é porque essa era a maneira de fazer. Já o discurso de Jesus em João tem um movimento em círculos, né? Constantemente repetições. Isso não queria dizer que ele estava só sendo repetitivo. Era um pensamento de outro nível para que você possa ser melhor interiorizado. Isso é muito comum no dia a dia do Oriente, das pessoas que viviam no Oriente. Essa repetição, né? Em verdade vos digo, tal, e essa maneira de você fazer com que as pessoas interiorizem o ensinamento, ok? Então, João, ele apresenta um Jesus muito mais misturado do que simplesmente um Jesus gentílico, que como você vê em Marcos, você vê em Mateus e você vê em Lucas, ok? O João, ele também não é judaizante, mas João apresenta um Jesus muito mais interconectado com diferentes culturas. Tanto é que João apresenta lá no final, aqueles gregos que vieram falar com Jesus quando ele entra em Jerusalém, e aí fala, olha, tem um pessoal querendo falar com o senhor. Aí Jesus responde assim, verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aquilo ali não tem nada de judaísmo, aquilo ali é completamente um pensamento estoico grego, helenista, né? Porque quem foi que pediu para falar com Jesus? Foram gregos, 2 gregos pediram para falar com ele. E ele responde de uma maneira que a filosofia dos gregos se enrolou. Falei,
que ele está querendo dizer? Estava falando da sua morte, ele não ia mais conversar, porque ele estava preparando a sua morte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele estava falando do seu martírio, justamente. E os gregos entenderam, porque Jesus demonstra essa amplitude. Ele tanto demonstra essa amplitude que ele apresenta, por exemplo, apesar de os outros evangelhos contar sobre a parábola do bom samaritano, João é o único que fala que Jesus conversou com uma mulher samaritana. Né? Não é que Jesus, por exemplo, mostrou a bondade dos samaritanos. João é o único que mostra que Jesus teve um contato direto com uma samaritana, completamente contrário a qualquer tipo de ética e etiqueta da época. Né? E também um pouquinho sobre a autodenominação de Jesus, né? A Barnachad, ou seja, filho do homem, né? Ou Barnaishá, filho do homem, ou homem, que é o conceito-chave para a compreensão do Jesus no sinótico, porque esse filho do homem aí, dos evangelhos sinóticos, dá justamente essa conotação de que Jesus era o filho de Deus, era o filho dado aos homens, né? E os evangelhos sinóticos mostram muito isso de maneira categórica. Mas no evangelho de João se fala do filho do homem, também no evangelho de João se fala do filho do homem, mas mais importante são as autodenominações de filho de Deus ou filho. O quarto evangelho nos proporciona uma visão especial sobre o relacionamento único entre Deus e Jesus. Quais são uma das razões para a apresentação tão variada da vida do ministério de Jesus? Enquanto os sinóticos ordenam todo o material que lhe foi transmitido do ponto de vista geográfico, o quarto evangelista descreve como testemunho ocular a caminhar Jesus nas suas etapas. Né? Enquanto os outros evangelhos vão contando, olha, aconteceu isso nessa cidade, ele foi naquela outra, ele teve ali, o evangelho de João é como aquele que anda no caminho e vai tendo as experiências com a pessoa. Então é uma situação diferente de observar. Por último, é errado, no entanto, afirmar que os sinóticos estavam mais preocupados com a história, enquanto o quarto evangelista anunciava Jesus e não dava tanta importância à exatidão histórica do seu relato. Na verdade, o que acontece é o contrário. Os sinóticos também querem anunciar Jesus. Para isso, eles se baseiam na tradição histórica, ou seja, os sinóticos estavam muito mais preocupados com os fatos do que com a experiência. João se preocupa com a experiência do Filho de Deus, com a experiência com o Filho de Deus. Agora, os sinóticos estavam assim, olha, não interessa se eu falei com ele, se eu andei com ele, o que interessa é quem ele é. Esse é o fato histórico que você não pode atravessar. Você pode até negar a minha experiência, falar assim, você viu isso porque você é uma pessoa que ficou enamorado dele e tal, né? Vamos lá, uma síndrome de Estocolmo, porque você andou muito junto com ele. O que os evangelhos sinóticos tentam fazer é justamente o contrário. Olha, que não é uma questão de sentimento pessoal nosso. Eu estou mostrando para você que realmente é o que aconteceu. Tanto que essa conotação aqui de Lucas, no capítulo 1 do evangelho dele, como a gente leu, é assim, olha, o Teófilo, eu fiz aqui um negócio para que ninguém ponha dúvida. Esse é o início do evangelho sinótico de Lucas. Olha, eu estou demonstrando para você alguma coisa que ninguém vai poder botar a mão. Isso aqui foi o que aconteceu e acabou. Ele é incisivo, ele faz ênfase nisso, né? Para que você não tenha nenhum tipo de subentendimento ou entendimento errado. Mas os sinóticos também ele apresenta alguns problemas, aí, como a gente vai ver na página de número 18, ok? Quando comparamos os primeiros 3 evangelhos, constatamos 2 aspectos que se contrapõem. Os sinóticos são semelhantes em longos trechos na estrutura, na sequência das perícopes, que é aqueles extratos de texto, e também na forma do texto grego. Todos eles são escritos em koiné. Os sinóticos se diferenciam na escolha dos temas, na apresentação do contexto, da narrativa e, frequentemente, também na forma do texto grego. O problema do sinótico é o seguinte: como podemos explicar essas constatações com base na história da origem dos evangelhos? Na história da teologia foram dadas diversas propostas para essa questão. Agostinho, por exemplo, cria que os evangelhos foram escritos na sequência em que aparecem no Novo Testamento hoje. Marcos era uma forma resumida de Mateus e Lucas uma forma ampliada de Marcos. Somente na segunda metade do século XVIII, o problema sinótico passou a receber mais atenção. Os estudiosos chegaram a 4 tentativas de solução. E qual que era a tentativa deles? Por que os sinóticos se parecem? Por que eles se
se entrelaçam assim tão bem? Porque se eles se entrelaçam, pode ser que um simplesmente copiou do outro, acabou, né? Um falou o que o outro falou e aí a gente aceitou porque 3 falaram, mas um copiou do outro. Então isso surgiu um problema de discussão, né? Por que é que estão assim? Por que eles falaram assim? A primeira hipótese é que existia um proto-evangelho. E Lessing, em 1776, ele chegou a essa conclusão. E o proto-evangelho era que existia alguma coisa escrita antes que deu ênfase para que os outros, em cima dessa narrativa, confirmassem aquilo que eles também entenderam e receberam. Ok? Que não era simplesmente os evangelhos que a gente conhece hoje. Por exemplo, existiu aí, tem hoje fragmentos disso, do evangelho da seita dos nazarenos, o evangelho aos hebreus. Orígenes fala disso. Orígenes foi o primeiro comentarista bíblico da história da igreja. Viveu no ano 180 da era cristã. E Orígenes é um dos pais da igreja copta. Quem que é a igreja copta? Lembra aquele pessoal que o ISIS começou a matar no Egito, que cristãos? O pessoal aparecendo lá tudo vestido de roupa de presidiário, o pessoal levando. Graças a Deus eu não vi isso também, mais para frente, né? Cortar a cabeça fora, lembra daquele pessoal? Aqueles irmãos nossos eram irmãos da igreja copta, ok? A igreja copta é uma tradição cristã mais antiga que a igreja católica romana, ok? Eles têm algumas coisas que são meio complicadas, mas são cristãos. É uma tradição cristã egípcia. E essa tradição cristã egípcia foi fundada, um dos fundadores dela é o evangelista Marcos, ok? Que também é considerado um dos patriarcas da igreja etíope, e Orígenes. E Orígenes faz alguns adventos aí, ele fala desse evangelho aos hebreus. E esse evangelho aos hebreus, talvez, aí alguns acreditam que deu forma ao princípio para que você tivesse o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Outra hipótese é a hipótese dos fragmentos, né? E esses fragmentos já são um pouquinho mais complicados, porque ele fala assim, olha, tinha fragmentos dos evangelhos espalhados por bastante pessoas, né? E aí eles foram e fizeram um compêndio daqueles fragmentos que tinham do evangelho, e aí tiveram Marcos, tiveram Mateus e depois Lucas, ok? O evangelho de Lucas, por exemplo, tem referência desses relatos no seu início, lembra que a gente leu? Olha, tem muita gente falando muita coisa aí, agora eu fiz aqui, ó, um compêndio aqui para que você tenha certeza das coisas que você foi instruído. Então, essa questão da fragmentação, daquilo que as pessoas sabiam do evangelho, é bastante provável, ok? Principalmente porque Marcos, quando Jesus, no seu ministério terreno, Marcos era muito jovem. Marcos talvez não participou de muitas das coisas que Jesus participou, onde Jesus estava. Só para você ter uma ideia, João Marcos, ele era filho daquela mulher que Pedro chegou para bater na porta da casa quando ele saiu da cadeia, lembra? Ele chegou e bateu na porta da casa tal, e, olha, escuta, chama a mulher aí porque eu estou aqui liberto e tal. Aquela mulher, que aquela casa que ele chega em Jerusalém, era a mãe de João Marcos. E a mãe de João Marcos era quem? Era a irmã de Barnabé. Então, João Marcos era sobrinho de Barnabé. E por isso que deu todo aquele problema, tal. Inclusive, quando Barnabé quis levar o João Marcos junto com Paulo não quis levar o João Marcos e tal, eles acabaram brigando, e João Marcos realmente ficou ali. E depois, João Marcos, que teve aquele ainda contato ainda com Paulo no final da sua vida e tudo, ele fica sendo como um ajudante de ordens assim da igreja primitiva de Pedro. E ele serve Pedro até a sua morte. E a maioria dos estudiosos concordam que as histórias de João Marcos a respeito do evangelho são, na verdade, o evangelho segundo Pedro. Porque Pedro aqui, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Talvez na quarta aula a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. A respeito dessa retórica de quem era João Marcos. Alguns da patrística, né, da igreja primitiva, e acabou se tornando um folclore, que a igreja católica aceita isso, que João Marcos é aquele moço que foge nu no Evangelho de João. Lembra que tinha um que estava e foge nu com cobertor? Alguns falam que João Marcos era um menino, era um, né, que
estava lá junto na oração lá e tal, e fugiu com aquele cobertor lá e tal, né? Isso era muito comum, porque criança sujava muita roupa, da noite a mãe ia lavar, e às vezes ficava só realmente coberto numa outra roupa, num cobertor, porque a roupa dele estava lavando, a mãe estava cuidando da roupa, etc. E é por isso que esse menino fugiu. Essa é a hipótese dos fragmentos que dão colaboração para isso. Na página de número 19, você vai ter um quadro aí muito legal. Eu queria mostrar esse quadro para você. Eu não sei se a gente tem esse quadro aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Considerações preliminares. Já fomos aqui. Só um minutinho. A gente já passou por tudo isso aí, né? Mais uma vez, eu quero incentivar o seu coração para você dar uma olhadinha, fazer uma leitura e tal, quando você tiver acesso ao livro-texto, que está chegando. Já foi enviado lá pela nossa sede e vai estar com a gente aqui nos próximos dias, né? Mas você tem, por exemplo, a partir da 1.3 aí, a hipótese também da tradição, né? Que se Lessing pressupunha um proto-evangelho aramaico, Herder partia do proto-evangelho oral, que se tornou a tradição, né? Era aquilo que era aceito por todo mundo, era o que todo mundo conversava, então eles começaram a escrever aquilo que eles sabiam que era conversado. Okay? Isso também é interessante, porque a transmissão oral aconteceu na língua aramaica, e a estrutura aí, que depois o evangelho acabou tendo, com esse sentido de ser mais grego, né? Não teria muito como ser. Está aí na sua tela, é a tradução oral, né? Não teria muito como acontecer, tá? A hipótese da utilização da dependência literária. E o que a tradição da dependência literária ia acabar dizendo, né? Que enquanto as três propostas estudadas acima tentavam trabalhar a dependência literária entre os três primeiros evangelhos, as hipóteses da utilização colocam a dependência como uma condição. Agostinho, por exemplo, né, ele tinha aquele pensamento que a gente falou ali em cima, e ele parte do princípio que os evangelhos surgiram na sequência em que estão no Novo Testamento hoje. Assim, o evangelho de Mateus deve ser o mais antigo, e o evangelho de Marcos, um extrato de Mateus, e Lucas se baseia nos dois. O único problema com esse pensamento do Agostinho é que, provavelmente, o evangelho de Marcos foi o primeiro. E ele acaba tendo essa confusão, porque ele pegou a ordem por conta eles foram colocados e colocou essa ordem como a ordem que os evangelhos acabaram surgindo. Está aí na sua tela, aí, ó. Mateus, que ele dá vazão a Marcos, Marcos e Mateus dão vazão a Lucas. Mas aí surge a hipótese depois que ficou mais sendo conhecida, que é a hipótese do documento Q, que é o documento Kelly, fonte. E essa hipótese do documento Kelly é uma das mais aceitas hoje. Por quê? Porque a hipótese do documento Q, você vai ver ela um pouquinho mais para cima aí, ela vai dizer que o documento Q, ele deu vazão ao livro de Mateus. E a junção entre o Q mais Mateus deu a vazão ao livro de Lucas. Por que isso é importante? Porque essa fonte, essa segunda fonte, ela fez com que depois que se fez o primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos, se compararam aquilo que eles já conheciam como a fonte das tradições, daquilo que havia sido feito de maneira oral, e fizeram mais dois trabalhos complementando o primeiro de Marcos. Né? Mais 5 minutinhos a gente termina essa primeira aula. E por que isso é importante? Eu vou te explicar por que é importante. Você vai saber agora por que isso é importante. É importante que existia um segundo livro, e principalmente, no segundo livro não, essa segunda tradição, porque é o seguinte, quando você olha para o Evangelho de Marcos, a crítica textual vai dizer que o Evangelho de Marcos termina no capítulo 16, logo depois que as mulheres saem do túmulo. Ele não conclui com aquele tempo que Jesus esteve na terra, que falou, além de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquela parte do evangelho de Marcos é uma adição posterior. Por quê? Porque Marcos, muito inteligentemente,
e talvez isso num pensamento de Pedro, ele termina o seu evangelho deixando para aquele que recebesse a palavra crer ou não. Ele termina o seu evangelho falando assim, olha, elas saíram do túmulo e o anjo falou que ele ressuscitou. Então deixa, tipo assim, na cara do gol para a pessoa que está tendo um contato com o evangelho, se ela vai crer ou não. Marcos depois é complementado por alguém durante a patrística, durante a época da patrística. Porque quando ele é adicionado já no cânon bíblico em 325, e a gente vai estudar isso em bibliologia, ele já está completo. Já está até o versículo de número 20, capítulo 16, versículo de número 20. E cooperava o Senhor com eles e tal, e iam pregando o evangelho e os sinais. Depois já está complementado ali Marcos. Mas você percebe que Mateus e Lucas não param aí. Mateus e Lucas falam a respeito de conversas do Senhor Jesus Cristo depois de sair do túmulo. Eles complementam a história de Mateus. E Marcos é tão minucioso no complemento que ele faz, que Marcos começa a contar a história de pessoas específicas em lugares diferentes, com tempos e espaços. Olha, era 11 estádios de Jerusalém até Emaús, e ele apareceu. Tá? Lucas é minucioso para fazer isso, porque eles estão complementando justamente aquilo que Marcos ficou faltando. E como é que eles complementam isso? Com as fontes, com esse documento de fontes. E esse documento de fontes pode ser que não seja um documento só, sejam aquilo que já estava documentado a respeito de Jesus, né? A gente vai ter tempo de fazer isso, e a nossa apostila também não contempla essa parte, mas olha que interessante isso, né? Se descobriu há pouco tempo atrás, por exemplo, começaram a criticar falando que os evangelhos surgiram na época da Itália já, ou seja, Roma já estava instituída, foi mais ou menos no ano 170 que começou os evangelhos são do ano 170 depois da morte de Jesus. Ou então no ano 170 depois da destruição de Jerusalém, 200 anos depois. Aí diz que 200 anos depois é que escreveram o evangelho com esse pessoal aí. Só que fizeram uma pesquisa, uma irmã muito abençoada lá da Inglaterra, ela fez uma pesquisa, falou assim, vamos ver então se isso é verdade? Ela pegou o evangelho de Marcos, pegou o evangelho de Mateus e de Lucas e falou o seguinte, olha, vamos começar. Primeiro, vamos ver se esses livros, eles acertam o lugar onde eles estão descrevendo que Jesus passou. E aí começou a pegar a descrição que os evangelistas davam dos lugares onde Jesus passou. E começou a perceber que aquilo exatamente que eles diziam que era o Mar da Galileia, era exatamente como Lucas, Mateus e Marcos descreviam. Aí eles fizeram uma outra pesquisa. Eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os nomes mais comuns da época dos evangelhos. Por quê? Porque o César, os romanos na época, aquele censo que eles faziam, por exemplo, aquele censo que eles fizeram em Belém e tal, para o Salvador, eles tinham aquilo lá datado, tá certo? Eles têm aquilo ali. O censo lá de quem é de... Eles têm aquilo ali até hoje. E eles pegaram e levantaram os nomes mais comuns na época do Império Romano, onde Jesus morou. Primeiro eles foram, por exemplo, vamos pegar no Egito, né? Aí pegaram no Egito, quais os nomes mais conhecidos? Os nomes mais conhecidos no Egito para os judeus era tudo diferente. Era um nome estranho, não tinha nada a ver. Aí eles foram pegar, por exemplo, qual que era o nome mais comum na época que Jesus nasceu? Aí foram descobrir que o censo romano dizia que o nome mais comum da época que Jesus nasceu era Simão. Era o nome mais comum que as mães batizavam os filhos na época que Jesus nasceu. E por que isso foi assim, um abrir das águas? Por que isso transformou completamente a maneira como os críticos olhavam os evangelhos? Porque eles foram olhar para os evangelhos e perceberam que Lucas, Mateus e Marcos descrevem assim, Simão, Pedro, Simão, curtidor, Simão, e vários Simãos, né? Simão Barjonas. Né? Por que eles fazem isso? Porque tinha muito Simão. Então, o Simão, ele tinha que ter sido... Ele tinha que ser colocado um sobrenome junto com ele. Porque senão você não sabia que Simão que ele estava falando. Nesse momento, se percebeu que aquilo que nós tínhamos nos evangelhos
realmente era contada uma história que coadunava com o período com o qual ela aconteceu. Isso tirou um enorme peso da crítica textual de, por exemplo, dizer que os evangelhos eram uma invenção que surgiu muitos anos depois. Né? A gente está falando aqui só de crítica textual. E essa questão das fontes, para a gente, ela corrobora bastante. Porque a gente percebe, por exemplo, que aquilo que Marcos pegou de Pedro para escrever, entenda, por favor, ok? Eu não estou dizendo que Marcos errou ou que o livro de Marcos não é inspirado, não estou falando nada disso. Eu estou falando assim, que ele era resumido no sentido de que Deus inspirou o coração de Mateus e de Lucas para continuar o trabalho que Marcos começou. E Mateus e Lucas, eles corroboram com o trabalho de Marcos para fazer esse tripé literário para que nós soubéssemos realmente o que é que foi que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Críticas alternativas à teoria das duas fontes. Parece que não foi uma vitória final, porque existe ainda uma série de questões ainda que as pessoas ficam tentando buscar para jogar também algumas, questionar mais uma vez o texto, né? Mas isso é quase que prego batido e ponta virada, tá? Os textos de Mateus e Lucas, por exemplo, ali no final do capítulo 22, diferem de Marcos, que não podem ser explicados de maneira satisfatória. Tem algumas diferenças naquilo que um enxergou e que o outro escreveu, que a maneira de se explicar não é muito satisfatória. Por exemplo, né? Tem um evangelho que fala que Jesus curou 2 cegos, tem um evangelho que Jesus fala que curou 1 cego. Né? Por exemplo, tem alguns evangelhos que falam que Jesus passou num lugar de certa maneira, e o outro evangelho fala que ele passou de uma outra maneira. Aquilo que eles falam que não é satisfatório é, por exemplo, assim, poxa, ele curou 2 cegos ou curou 1? Quem curou 1, curou 2, não foi? Talvez, por exemplo, o Lucas contou de 1, mas não contou do segundo, porque o segundo, dentro do contexto daquilo que ele estava escrevendo, não era importante. Mas quem busca a crítica textual, eles não ficam satisfeitos com esse tipo de resposta, né? Eles querem saber por quê, eles querem entender por quê. Então, apesar de interessante isso no sentido da crítica textual, no nosso estudo, para nós fazermos essa cama, porque a gente vai deitar nela com os evangelhos junto, né? A gente precisa entender que existem essas discussões, e essas discussões fazem parte da academia, tá? Na academia se discute isso. Na academia, por exemplo, se pondera muita coisa que é desagradável, inclusive. Nós estamos num seminário de teologia, nós vamos, às vezes, beliscar alguma coisa lá, mas eu não quero me aprofundar, por exemplo, em questões que vão simplesmente trazer confusão para a gente. Esse não é o momento. Talvez depois, quando a gente terminar todas essas classes e for estudar de novo os evangelhos, que todo mundo tiver sedimentado de maneira completa nas matérias, a gente pode até entrar nessas questões, porque todos nós vamos ter já uma consciência de que isso aqui não se mexe, eu só vou ouvir aquilo ali para entender por que é que se fala, mas isso não vai mexer mais comigo. Mas hoje pode talvez trazer confusão e eu não acho interessante. Outra coisa, por exemplo, é que Marcos foi menos judeu que Mateus e Lucas. Aí falou assim, por exemplo, como é que Marcos é fonte para Mateus e Lucas, se Mateus e Lucas têm uma linguagem menos judaizante do que Marcos? Isso também não é problema, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas aqueles que viram na crítica textual, eles acham problema nisso aí, né? Mateus e Lucas concordarem em oposição a Marcos, né? Chamam de minor agreements, ou discordâncias, ou concordâncias menores. Aí lá um pouquinho mais para frente, lá no finalzinho da página 24, a gente está terminando essa primeira parte, o estudante do Novo Testamento está convencido da veracidade, da confiabilidade da transmissão bíblica dos fatos. Saberá avaliar a proposta de Godet, por exemplo, né, como a gente acabou de ver aqui essa última a respeito das duas fontes, e usará sugestões para a solução do problema dos sinóticos, como estímulo para a reflexão mais profunda sobre o assunto. O que a gente quer dando essa expressão sobre a diferença dos sinóticos para você é que você olhe essa diferenciação e isso te utilize para você entrar de maneira mais profunda. Inclusive para você, por exemplo, no meio de uma mensagem, falar assim, olha, Marcos registra desse jeito, mas é interessante que Mateus, entendeu? Isso enriquece a sua mensagem. Enriquece, inclusive, o seu pensamento crítico e introspectivo na mensagem que Deus quer te dar. Porque às vezes você pega um evangelho do jeito que está registrado e você deixa, às vezes, de se alimentar de muito mais profundeza quando você compara
aquela mesma passagem em uma outra conotação. Ok? Então é importante isso, tá? É preciso estar aberto para a possibilidade de uma forma modificada da hipótese dos fragmentos ser demonstrada como um modelo mais convincente de solução e do problema sinótico. Só um minutinho antes da gente terminar, a gente é 8h05 agora, a gente vai passar 5 minutinhos de recesso, para que você saiba disso. Muito se fala, por exemplo, dessa transmissão que os judeus tinham muito cuidado para escrever, né, de uma geração para outra, tal. Eles falam, olha, pessoal, inclusive a caneta que eles escreviam, eles tinham que ter todo um ritual, se ele errasse, por exemplo, ele tinha que queimar o papel para que ele não ficasse, tudo mais, ok? Agora é interessante para que você saiba disso. Isso era na transmissão dos escritos do Antigo Testamento. Do Novo Testamento não foi assim, ok? O Novo Testamento, ele explodiu de uma maneira muito mais orgânica. E é por isso, inclusive, que a igreja, logo no ano 325, botou um freio e falou assim, ó, esse aqui são os livros que nós aceitamos. Porque tinha virado uma loucura. Todo mundo que se considerava bispo da igreja queria escrever alguma coisa. E aí, o que é fonte, né? E você tinha justamente agora no ano 325 o problema dos arianos. O que os arianos acreditavam? Acreditavam que Jesus era um ser híbrido, que ele era metade Deus, metade homem, que era uma helenização da fé cristã profunda. Por quê? Porque Zeus tinha filho, né? O outro deus lá da água tinha filho, né? Como é que é o nome do deus da água dos gregos? Mas tinha um que tinha um arpão, também esqueci o nome dele agora. Que também tinha filho, né? Que era o Perse, que era o filho dele. E todos os deuses do panteão grego tinham filho. E os filhos do panteão grego eram semideuses. Metade Deus, metade homem. Eles quiseram colocar Jesus nessa aí. Que ele também era metade Deus e metade homem. Então a igreja se reuniu em concílio, por volta de 325, e falou, esses são os evangelhos que a gente aceita, esses são os livros que nós aceitamos. Por quê? Porque esses livros, eles corroboravam com esse conhecimento de Jesus que a igreja aceitava, que Jesus era 100% Deus. A partir da finalização do cânon, é que agora surge o credo. Não dá para surgir um credo sem um livro base. Não dá para você falar assim, eu creio nisso. De onde você crê? De onde você tirou essa crença? Eu tirei do meu coração. Não funciona. Você tirou da onde? Não, eu tirei daqui. Tá escrito aqui, assim, assim, assim. Então, eles resolveram um cânon para poder ter o credo, né? E é importante a gente pensar nisso porque aparece muita gente escrevendo no Novo Testamento. É diferente do Antigo. O Antigo Testamento foi escrito 1.400 anos de passados, né? Os evangelhos, todos os livros dos evangelhos foram escritos nos primeiros 100 anos da fé cristã. Por favor. Só uma pergunta. O credo, ele foi homologado após o Novo Testamento ou antes de haver? O credo foi homologado após o Novo Testamento. O primeiro credo foi homologado após o Novo Testamento, a finalização do Novo Testamento. Da primeira versão da finalização do Novo Testamento. A gente vai falar um pouquinho disso em bibliografia, não é tanto o assunto dos evangelhos, mas é importante isso, né? Depois que foi finalizado os evangelhos, aí surgem os credos. Por quê? Porque o credo não é canônico, não é escritura. Tanto que o credo muda. O primeiro credo de Nicéia não competiu o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou no terceiro credo da Igreja Católica. Então, as nações de Israel criam nas escritas de Moisés a partir de qual conceito? Tá ok. É que é o seguinte, o Antigo Testamento sempre foi escritura para os judeus. Ok? A igreja aceita o Antigo Testamento como escritura e o Novo Testamento como escritura. Mas para os judeus, essa finalização do credo judaico aconteceu mais ou menos na época de Esdras. Foi Esdras, mais ou menos, que fez a última organização do que era escritura do que não era. Ok? Porque foi depois do exílio. Tanto que depois do exílio, os escritos são muito poucos. Ou quase nenhum, na verdade. Né? O último escrito que tem é Malaquias. Né? E Malaquias foi quase que aceito como uma tradição. Que Malaquias entrou na história como tradição.
que eles não deixaram Malaquias entrar no cânon do Antigo Testamento, ok? Como profeta menor. Mas ele foi aceito. Porque quando termina esse tempo, por exemplo, surge Alexandre o Grande, a tradução do Antigo Testamento que foi feito para o Novo, que foi feito que quem ordenou essa tradução foi o governador do Egito, o Ptolomeu, que pegou 72 sacerdotes e 2 de cada tribo, para fazer alguma coisa assim, ou 7 de cada tribo, acho que 2 de cada tribo, né, Raul? Alguma coisa assim. Ele pegou 72 sacerdotes e tal, e eruditos, e pediu que aqueles conjuntos, todos eles traduzissem para o grego o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento que eles surgiram do grego foi justamente esse, de Gênesis a Malaquias. E depois que eles terminaram de traduzir, falaram para eles compararem. Eles trabalharam separado, e quando eles compararam, todos eles tinham traduzido a mesma coisa. E aí eles aceitaram, né, que é conhecido essa tradução como Septuaginta, exatamente por causa do número 70. Entendeu? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é onde a igreja cristã tira o seu Antigo Testamento. A tradução da igreja cristã do Antigo Testamento não foi direto do hebraico. Foi do grego. Depois, as traduções mais novas, se fez uma pesquisa, e aí foi lá ver o que é que o hebraico falava, tal. Mas a primeira tradução da igreja cristã foi realmente aceitar o Antigo Testamento no grego. Ok? E depois isso aconteceu. Vamos tirar a mão 5 minutinhos, tomar uma aguinha e a gente volta aí já no capítulo de número 2. Amém?